Olá! Hoje vamos mergulhar em dois erros bem comuns e até contraintuitivos do nosso julgamento. São falhas que podem estar afetando decisões importantes, muito mais do que a gente imagina. Então, qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, vamos cair numa armadilha narrativa que engana até as mentes mais afiadas. Depois, vamos ver como um viés muito maior molda o que acreditamos, por que isso acontece e o custo disso no mundo real. E por fim, a gente vai descobrir o valor surpreendente de ter alguém que pensa diferente por perto. Bom, nossa jornada começa com um pequeno quebra-cabeça mental. Ele revela uma falha bem surpreendente no nosso jeito de raciocinar, conhecida como a falácia da conjunção. Para entender isso na prática, vamos usar um exemplo clássico. Imagine a Linda. Ela tem 31 anos, é solteira, super falante e muito inteligente. Se formou em filosofia. Na época da faculdade, ela se importava muito com questões de discriminação, justiça social e também participava de protestos antinucleares. Agora, pensando nisso tudo, qual dessas duas afirmações sobre a Linda parece mais provável? Pois é, muita gente vai direto na opção B, que a Linda é caixa de banco e feminista. Faz sentido, né? A descrição dela se encaixa direitinho no estereótipo de uma feminista. Só que aí é que tá a pegadinha. Do ponto de vista da estatística, a probabilidade de um evento único acontecer, tipo ser caixa de banco, é sempre, sempre maior do que a de dois eventos acontecerem juntos. Esse erro de lógica é o que a gente chama de falácia da conjunção. Isso mostra uma coisa muito doida sobre o nosso cérebro. Ele está programado para preferir uma boa história, uma narrativa que se encaixa, sabe? Mesmo que, para isso, ele precise passar por cima da lógica e das leis da probabilidade. E essa nossa preferência por histórias que confirmam o que a gente já pensa, bom, ela é a porta de entrada para um viés ainda mais forte e presente no nosso dia a dia, que afeta até as nossas crenças mais profundas, o famoso viés de confirmação. Vamos pensar numa situação comum do dia a dia, quando alguém decide fazer uma compra grande, como um carro. Normalmente, essa pessoa primeiro pesquisa todas as opções de forma neutra, pesa os prós e contras e depois decide. Ou ela primeiro se apaixona por um modelo e depois sai caçando motivos para justificar aquela escolha. Esse cenário já revela muito sobre como a nossa mente funciona. Basicamente, existem duas formas de pensar sobre as coisas. A primeira é o método científico. A gente coleta dados, analisa e só então chega a uma conclusão. A segunda é o que a gente podia chamar de método de justificação. A gente primeiro decide no que acreditar e depois vai atrás das evidências que confirmam nossa decisão. Essa segunda forma é a pura essência do viés de confirmação. E tem um experimento clássico sobre a pena de morte que mostra o poder disso de um jeito impressionante. Pesquisadores pegaram dois grupos de pessoas, um que era totalmente a favor da pena de morte e outro que era totalmente contra. Aí eles mostraram para os dois grupos exatamente os mesmos estudos com evidências mistas sobre o assunto. E o resultado é de cair o queixo. Em vez das pessoas ficarem com o pé atrás ou moderarem a opinião, aconteceu o contrário. Ambos os grupos saíram de lá ainda mais convencidos do que já eram. Cada lado simplesmente ignorou as evidências contrárias e se agarrou às que confirmavam sua visão. Ok, mas a pergunta que fica é: por que a gente faz isso? Por que nosso cérebro funciona desse jeito? Por que essa busca tão forte por confirmação em vez da verdade? A resposta é até simples. Preguiça. Isso mesmo, preguiça mental. Analisar um ponto de vista que vai contra o que a gente já acredita dá trabalho, gasta energia. É muito mais fácil e confortável processar uma informação que só confirma o que a gente já pensa. Nosso cérebro, espertinho que é, adora pegar o caminho mais curto e fácil. E olha que interessante, um estudo de 2008 provou isso de um jeito bem legal. Antes de uma tarefa que cansava a mente, as pessoas se mostraram mais abertas a ler artigos com opiniões diferentes. Mas depois da tarefa, com o cérebro já cansado, a grande maioria escolheu ler só o que confirmava suas crenças. Ou seja, o cansaço mental deixa a gente ainda mais vulnerável a esse viés. Certo, mas qual o problema disso na prática? Bom, vamos ver agora o estrago que esse atalho mental pode causar no mundo real, com consequências bem sérias, principalmente dentro de empresas e organizações. Vamos imaginar um cenário. Um CEO pode contratar dois tipos de consultoria. A primeira é a do bajulador, aquela que sempre vai chegar com 10 motivos pelos quais a ideia do chefe é genial. A segunda é a do advogado do diabo, que vai apresentar 10 motivos pelos quais a mesma ideia é péssima e vai dar errado. Isso nos leva a uma pergunta fundamental, feita pelo economista Richard Thaler.
Qual desses dois consultores realmente agrega mais valor para a empresa no fim do dia? E talvez mais importante ainda, qual dessas duas consultorias tem mais chance de continuar no mercado, de ser recontratada? E é aqui que mora o grande paradoxo. Embora o advogado do diabo seja quem provavelmente agrega mais valor, porque ele desafia as ideias e ajuda a evitar erros caros, os gestores acabam preferindo contratar o bajulador. Por quê? Porque é mentalmente mais confortável, exige menos esforço. Então, fica a reflexão para o final. Se a gente olhar ao redor, para as empresas, para os governos, para a nossa própria vida, o que a gente encontra mais? Bajuladores ou advogados do diabo? E o que a resposta a essa pergunta diz sobre a nossa capacidade de tomar decisões realmente inteligentes?